letra pequenininha, professor. Pelo amor de Deus, dá para enxergar como? Dá um zoom na tela aí. Mais que isso, vai ficar fora da tela. Não, falando para a Sheila, ela dá um zoom no celular e acho que ela consegue. Não dá para enxergar, não. Se dá zoom, some as outras imagens. Bom, gente, vamos lá. Boa noite aí novamente. Então, começando aqui, estruturas metálicas e de madeira, que é a disciplina que nós teremos na noite de sexta-feira. Então, como falamos aí nas nossas disciplinas de quarta, uma introdução a respeito da apresentação da disciplina, do nosso critério de avaliação, nosso conteúdo, vamos fazer aqui um pouco também a respeito da disciplina de estruturas metálicas e de madeira. Como falamos lá na quarta-feira, esse semestre, a meu ver, particularmente, é uma opinião pessoal minha, é o melhor semestre do curso. É o semestre que nós temos aí as disciplinas mais interessantes dentro da área de construção civil. Por quê? Falamos de tecnologia do concreto, falamos de materiais de construção, falamos de resistência dos materiais, falamos de sistemas estruturais e falamos de estruturas metálicas e de madeira. Se refletirmos um pouco a respeito, mesmo nós que somos da área ou aqueles que estão entrando na área agora através do estudo, vemos que não só essas disciplinas, mas também todas as outras que complementam a grade curricular do curso, são disciplinas que se complementam. Mais especificamente, que a nossa disciplina de sexta-feira, ela conversa muito com resistência dos materiais e sistemas estruturais. Então são 3 disciplinas que, em determinado momento, elas vão se conversar e em determinado momento, o que é visto em uma será utilizado em outra e, consequentemente, a base ferramental que nós buscamos lá na matemática, lá na física, ela será a mesma para que consigamos acompanhar essas 3 disciplinas. Então, em estruturas metálicas e de madeira, o que nós vemos, basicamente, que faz parte do escopo da formação técnica? Olha o celular aí, gente. Olha o áudio. O que nós vemos, né? Gente, vamos, sim, por favor, né, deixar o áudio desligado, se não formos falar, por gentileza. O que temos de conteúdo, né, dessa disciplina? Estruturas metálicas, o que vem a ser, né, estruturas metálicas? Um galpão metálico, né, por exemplo, mas o que temos de mais importante em estruturas metálicas que nós veremos dentro da nossa disciplina aqui de estruturas metálicas e de madeira? O aço, e isso nós vamos ver no decorrer das aulas, depois do cimento, da areia e dos agregados, ele é o principal material utilizado dentro da construção civil. Afinal de contas, trabalhamos aí com concreto armado. Concreto armado, ele é o casamento perfeito entre o concreto e a ferragem, o aço, CA50 ou CA60. Né? Aqui no decorrer aqui dessa disciplina, a gente vai falar um pouco mais especificamente aí do CA50 e do CA60. E aí entra, quando a gente fala das propriedades mecânicas do aço, tipos de aço, corrosão do aço, ações dentro dessas estruturas, e aí fechamos aí o primeiro bimestre falando só de aço.
pegando esse foco principal aí dos tipos de aço utilizados em conjunto com o concreto armado. Então esse vai ser o principal escopo aí da parte metálica da disciplina. Segunda parte de madeira, entramos mais na parte de cobrimento. Cobrimento do quê? Telhamento, tá? Esse cobrimento que está aí, ele pode ser entendido como um sinônimo de telhamento. Então, tesouras, ripas, caibros, colocação, né? Como que fazemos principalmente um cálculo quantitativo para um dimensionamento de tesouras. Águas de telhado, o que são águas? São aqueles caimentos que nós vemos dos telhados. Então, toda essa parte aí ela será observada, será verificada, estudada na parte de madeira, que será o segundo bimestre nosso. As avaliações... Professor, licença um pouquinho, eu vou te atrapalhar, mas é que minha bateria está quase desligando. Se eu sumir, é por causa que foi isso que aconteceu. Não, beleza, tranquilo. As nossas avaliações, né? Como que elas funcionam? A nota final, ela tem o mesmo jeito das demais avaliações. Tem uma P1, mais uma P2, mais uma P3, sendo que essa P1 tem também um peso de 25%, P2 o peso de 25%, e aquele P3, que é aquele projeto TCC ou TCM, é o nosso trabalho de conclusão de curso ou o nosso trabalho de conclusão de módulo, que nós vemos nas quartas-feiras. Ele é responsável por composição de metade da nota também dessa disciplina. Abrindo P1 e P2. P1, nosso primeiro bimestre, vai ser uma prova escrita valendo 75%, mais atividades valendo 25%. Que atividades são essas? Nessa disciplina de estruturas metálicas e de madeira, serão os exercícios propostos. Então, como falamos aí anteriormente, no ambiente virtual, teremos lá aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, e dentro de cada uma dessas aulas, um exercício proposto, um exercício para conferência de que o entendimento por parte de vocês vem correndo da melhor forma possível. Exercícios de verificação, exercícios de entendimento daquela aula, entendimento daquele exercício. Então, essa composição aí da parte de atividades, ela virá proveniente aí dessa parte da participação e, consequentemente, da entrega dessas atividades de vocês. P2, que é o segundo bimestre, trabalha da mesma forma. Temos uma prova escrita, também com esse peso de 75%, mais as atividades com esse peso aí de 25% e atividades também da mesma natureza, atividades aí correlacionadas com as aulas. Então, aula X, aula Y, aula Z, dentro de cada uma dessas aulas, colocadas lá no nosso ambiente virtual, terá esse exercício aí de verificação para o entendimento de vocês. P3, como já falado, né, aquele projeto TCC, TCM nosso. Antes de efetivamente entrarmos na parte metálica, um pouco diferente do que nós estamos vendo na quarta-feira, onde a parte de concreto vocês estão vendo com o professor René, aí sim vocês têm que ter uma base de cálculo, principalmente a parte de proporção, quando a gente trabalha com traço de concreto. O que é um traço de concreto? Com certeza ele vai falar isso, mas a gente tem que entrar um pouco nesse mérito. É a proporção dos elementos, a proporção entre cimento, areia, brita e água, e essa mistura ela acaba gerando
a formação desse elemento chamado concreto. Isso vocês verão com ele, na parte dele. A parte de materiais de construção, principalmente quando nós falamos nessa introdução de tipos de cimento, granulometria de areia, granulometria de britas, a parte de cálculo é reduzida, é uma parte muito mais teórica do que de cálculo. E isso nós já começaremos aí a partir da semana que vem a falar mais aprofundado aí, junto com a nossa disciplina de projetos que dividimos nas noites de quarta-feira. Nas noites de sexta, como estamos aqui hoje, eu já preciso de uma base de cálculo. Então, hoje, semana que vem, talvez a outra também, a depender aí de como estivermos caminhando, precisamos aí de uma base de algumas revisões, principalmente com alguns cálculos que envolvem área de figuras geométricas planas, e posteriormente, aí, principalmente quando nós estivermos falando de telhamento, né, os cobrimentos dos telhados, entrando um pouco com as funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Então vou abrir aqui uma tela para que a gente comece essa parte de revisão de alguns conceitos matemáticos. Bom, se pegarmos um quadrado, qual que é a área dele? Qual que é a fórmula da área de um quadrado? A fórmula da área de um quadrado, deixa eu aumentar a fonte aqui, que agora também achei bem pequeno, só um minuto. A área do quadrado é igual lado vezes lado. Quadrado o que é? Uma figura que tem 4 lados iguais no comprimento, ou seja, consigo falar que esse lado com esse lado, com esse lado, com esse lado, eles têm mesmo comprimento. Então, se eu estou falando aí de uma área quadrada de 2 metros, significa que os 4 lados têm 2 metros. 2 por 2 por 2. Se eu quero saber a área desse quadrado, vai ser 2 vezes 2 igual 4 metros quadrados. E é interessante, é extremamente importante que trabalhamos com as unidades. 4 metros é diferente de 4 metros quadrados. Quando falamos uma unidade linear sem a colocação do quadrado ou do cubo, estamos falando de distância. Então imagine aí o ponto que você está agora até um qualquer outro ponto aí de onde você esteja. Se você traça uma linha entre esses dois pontos, há uma distância, uma medida linear, uma dimensão única, tantos metros. Agora, dentro da sala da sua casa, se você olha bem no canto, qualquer canto aí do lado, atrás da porta, atrás da janela, que seja, você consegue ver uma visão tridimensional. E essa visão tridimensional, se você pega apenas o piso da sua sala e multiplica essa dimensão por outra dimensão, você tem esse valor em área, alguma coisa ao quadrado. E se você multiplica pela altura, o pé direito aí da sua sala, você tem o volume, né? Alguma coisa ao cubo, digamos o volume de ar que está inserido aí dentro da sua sala. Se essa nossa figura quadrada do exemplo fosse uma sala qualquer
e disséssemos que ela tem uma altura de mais 2 metros, e fosse nos perguntado qual que é o volume dela, seria a multiplicação dessas 3 dimensões. Eu não consigo ver a altura dela, porque seria como se estivesse entrando ou saindo aí da nossa tela. Seria uma visão tridimensional. Porém, temos condições de falar que o volume é a multiplicação de 3 dimensões. 2 por 2 por 2 igual 8 metros cúbicos. Extremamente interessante que coloquemos sempre a unidade. Se é perguntado a questão aí do volume e colocamos aí qual o volume dessa sala, dado que ela tem 2 de comprimento, 2 de largura e 2 de altura, e colocasse na resposta apenas 8, estaria errado. Volume sempre tem que estar acompanhado aí da sua unidade correta, e no caso é uma unidade, no caso estamos trabalhando metro cúbico, metro elevado à terceira potência. Se fosse apenas a área, pergunto, qual a área dessa sala? Ela tem 2 por 2, 2 vezes 2, 4. 4 metros quadrados. Qual a área de um terreno que tem 10 por 5? Tem 10 metros de profundidade e 5 metros de frente. 10 vezes 5, 50. 50 metros quadrados. Tá? Se você fala apenas 50 metros, não está correto. São 50 metros quadrados. Sempre que falamos de área, é alguma coisa ao quadrado. Sempre que falamos de volume, alguma coisa ao cubo. Então essa é a principal figura, né, que nós temos aí dentro da nossa área de construção civil. Trabalhamos muito com ela. São quadrados e retângulos. O que é a diferença de um quadrado por um retângulo? A diferença principal é que um retângulo ele não tem os 4 lados iguais. Porém, ele ainda tem 4 ângulos internos iguais. Então vamos desenhar um retângulo aqui. Os 4 ângulos internos do quadrado são ângulos de 90 graus. Os 4 ângulos internos de um retângulo também são de 90 graus. Porém... Só uma pergunta. Oi. Pode ser. Esse volume representado no V aí, esse volume seria o quê? Seria a massa que você tem dentro da sala? Ou... Aqui falei de uma forma bem genérica, tá? Pode ser volume de... Eu usei até no exemplo, é um volume de ar dentro da minha sala. Agora, pegar um exemplo prático, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Digamos que... Deixa eu tentar desenhar aqui para ficar mais bonitinho. Digamos que eu tenho uma viga. Estou fazendo uma viga aqui, ó. Vamos ver se sai legalzinha. Tá. E aí eu quero preencher essa viga de concreto. Isso é muito comum nós vermos aí na nossa área de atuação. E aí eu falo que essa viga ela tem 2 metros de comprimento por 20 centímetros de altura e 20 centímetros de profundidade. E aí eu pergunto, qual que é o volume de concreto que eu preciso encomendar lá da minha usina para poder preencher essa viga? Aí eu multiplico 2 por 0,2 por 0,2. Transformo tudo na unidade metros. E aí chego no valor de... Deixa eu ver aqui, que estou fazendo a conta agora. 0,08 metros cúbicos de concreto. 2,2 seria 2 de profundidade, 2 de altura? Não, veja só. Olha só. Eu falei 2 metros de comprimento, aqui onde está passando o cursor do mouse. Sim. Falei 20 centímetros de altura.
Sim. E falei 20 centímetros de profundidade. Então, qual que é a conta aqui? Vamos escrever aqui. Seria 0,20 vezes 0,20 vezes 2, né? Isso, mas vamos escrever aqui. 2, não importa a ordem, né? Vezes 0,2. Por que eu estou pondo 0,2? Estou transformando tudo em metros. Eu falei 20 centímetros são 0,2 metros. Eu não posso fazer contas, cálculos com unidades diferentes. Então eu não posso falar, quanto que é 1 metro mais 50 centímetros? Não, eu tenho que falar quanto que é 1 metro mais 0,5 metros, que equivale a 50 centímetros. Então a mesma coisa aqui, falamos que temos 20 centímetros de altura e 20 centímetros de profundidade. Então se eu quero saber o volume dessa viga ser preenchida com concreto, eu multiplico as três dimensões. 3 vezes 0,2 vezes 0,2 igual a 0,08 metros cúbicos, que é a unidade de volume a ser preenchido aí de concreto, no caso, que é o que foi aí a nossa pergunta hipotética para poder fazer esse exemplo. Certo? Certo. Oi? Certinho, obrigado. Entendi muito bem, professor. A explicação Beleza. foi excelente. Vamos fazer alguns exercícios disso até, tá? Por enquanto estou só dando aqui essa introdução aí de volume de ar. Bom, visto isso, pegando esse mesmo gancho aí, digamos que aqui onde eu estou passando o cursor do mouse, eu quero saber qual que é a área. Afinal de contas, eu preciso pôr uma forma aqui, né? Vamos já pegar um exemplo bem mão na massa mesmo, né? Bem dia a dia. Eu preciso pôr uma forma de madeira aqui, e é o que nós vamos ver também na parte de madeiramento, né? Aqui da nossa disciplina. Então, qual que é a área de forma de madeira que eu preciso pôr aí? Bom, se aqui de comprimento eu tenho 2 metros e a altura é 20 centímetros, a área vai ser 2 vezes 0,2. Então, a área desse painel de forma de madeira vai ser 2 vezes 0,2. E fazendo essa conta, 2 vezes 0,2, 0,4. 0,4 quanto? 0,4 metros quadrados. Estamos falando aí com uma unidade de área. Então falamos em metros quadrados. Essa parte ficou clara? Eu vou até pintar aqui. O que é essa área que eu fiz? Vou rabiscar aqui. Vamos ver se eu consigo deixar de um jeito. O que é essa área? É a área de forma. Daqui eu estou rabiscando aqui, tá? Mas toda essa parte aqui, não vou conseguir pintar tudo, ela diz respeito a esse painel, a essa forma de madeira, e ela tem que ter essa área aí de 0,4 metros quadrados. Deu para observar? Positivo. Beleza. A gente ainda vai fazer alguns exercícios aí, bastante disso daí. Isso daí é bem utilizado aí por nós. Deixa eu pegar uma folha em branco aqui para falar de outras áreas. Espera aí que o cursor do mouse se perdeu aqui. Deixa eu achar ele. Pegar uma nova. Bom, se temos os quadrados, se temos os retângulos, uma outra principal figura geométrica que nós vamos usar muito aqui na nossa disciplina de estruturas metálicas e de madeira, principalmente no que diz respeito quando vermos
de tensão, e a gente vai ver o que é tensão daqui a algumas aulas, nos vergalhões, no CA50, no CA60, é o círculo. Então, qual que é a área do círculo? A fórmula da área de um círculo diz: a área de qualquer círculo é π, que é aquela letra grega, que tem um valor fixo, vezes o raio elevado ao quadrado. Bom, o que é o raio, né? Uma vez eu dando aula, assim, eu perguntei o que é o raio, onde está o raio, né? Eu perguntei exatamente assim, aí me falaram, o raio está no céu. Eu falei, bom, sim, né? Mas o que é o raio do círculo, né? Que é isso que nós queremos saber. O raio, ele é a metade do diâmetro. Bom, horas, né? Também, falando-se assim, talvez não ajude muito. Então vamos desenhar aqui quem é o raio. Deixa eu pegar uma linha reta. Se eu pegar, o raio ele sai do centro do círculo e vai até a sua extremidade. E o diâmetro, eu vou fazer aqui de outra cor, por em azul. O diâmetro vai de extremo a extremo, tá? Então, se eu pego aí, eu estou bebendo uma lata de refrigerante, por exemplo. Se eu corto ela no meio e eu pego uma linha e coloco na face interna e interna, estico ela dentro desse alumínio, desse círculo aí que nós cortamos aí dessa lata de refrigerante. E essa linha, que está fazendo o papel dessa linha azul que nós colocamos aqui, passa bem no centro desse círculo, esse é o diâmetro. E o raio é a metade do diâmetro. Sendo assim, se nós falamos assim, uma situação hipotética, né? Eu quero saber a área de um pilar circular. Vamos tentar trazer sempre para a nossa área de construção, que fica até mais prazeroso. Eu quero saber a área de um pilar circular que tem raio de 1,5 metro. Bom, se ele tem um raio de 1,5 metro, o diâmetro é 3 metros. É um pilar bem parrudo. Agora, legal, tudo bem, já sei o que é o raio, já sei o que é o diâmetro, mas e esse π? O que é esse π? O π, ele tem um valor sempre fixo. Nós vamos sempre utilizar, ele é um número padronizado, digamos assim, dessa forma, e ele sempre vai valer 3,14. 3,14 o quê? Não tem unidade o π. Muito bem, então sabendo que o π é 3,14, sabendo que é raio, sabendo que é diâmetro, temos condições agora de responder a pergunta aí que fizemos anteriormente. Qual que é a área desse pilar circular que tem raio de 1,5 metros? Basta substituirmos na fórmula do raio. O que é raio? É π vezes raio ao quadrado. Então, é 3,14 vezes, vou abrir um parênteses aqui para pôr o valor do raio aqui dentro, falamos que ele é 1,5, e tudo isso elevado ao quadrado. Quando eu tenho alguma coisa ao quadrado, ou quando eu tenho alguma coisa ao cubo, ou alguma coisa elevado à quarta, quinta, sexta potência, é sempre esse valor vezes ele mesmo. Então, se eu tenho aí 1,5 ao quadrado, é 1,5 vezes 1,5. E aí eu faço tudo que está
dentro desse parênteses primeiro, então faço 1,5 vezes 1,5 e já consequentemente aí também multiplico pelo 3,14. Fazendo esse cálculo, 1,5 vezes 1,5 vezes 3,14, chegamos em 7,065. 7,065 o quê? Metros quadrados. 7,065 metros quadrados. Por que metros quadrados? A unidade que foi dada do raio desse pilar foi dado em metros. Se eu quero saber a área dele, ou seja, o que é a área desse pilar? É essa dimensão interna, dimensão de área desse meu pilar. É a mesma coisa. A sala que nós estamos agora, a mesa que nós estamos agora, qual que é a área da mesa que eu estou trabalhando? Ela é uma mesa de 30 centímetros por 50 centímetros, a área é 50 vezes 30. Eu tenho uma mesa redonda na nossa cozinha, um exemplo, né? E essa mesa ela tem um raio de 30 centímetros. Qual que é a área dessa mesa? É 3,14 vezes esses 30 centímetros ao quadrado, se eu quero saber essa área em centímetros quadrados. Se eu quero saber em metros, eu já transformo esses 30 centímetros em 0,3 metros. E assim, consequentemente. Agora, entrando volume aqui novamente, né? Digamos que eu queira preencher esse mesmo pilar com concreto, e esse pilar ele tem uma altura de 2 metros. Então, qual que vai ser o volume de concreto que eu preciso adquirir para poder preencher esse meu pilar? Vai ser a área, que é o que nós acabamos de descobrir agora, que já é a dimensão em metros quadrados, no caso ali, que achamos até os 7,065 metros quadrados, vezes a altura. Que é a altura que nós falamos? 2 metros. Então, substituindo aqui os valores, 7,065 vezes 2, chegamos no valor de 7,065 vezes 2, chegamos em 14,13. 14,13 o quê? Metros cúbicos. Unidade de volume. Vocês verão muito essa unidade de volume na disciplina de tecnologia do concreto. Concreto eu peço em volume. Concreto eu faço em volume. Justamente essa unidade tridimensional que estamos começando aqui a rever. Conhecemos ela de algum momento da nossa vida, né? Vimos ela, mas estamos adaptando, colocando ela, agora inserindo dentro do nosso universo da construção civil. Então, visto essa primeira introdução aí dessa revisão que é necessária para que a gente entre em alguns assuntos de estruturas metálicas, algum questionamento que vocês queiram fazer? Eu separei um vídeo que vai ajudar a elucidar alguns pontos aí que nós colocamos, falando um pouco de área, falando um pouco de volume. E também vamos deixar aqui alguns exercícios para que vocês façam e depois voltamos aqui ainda hoje para poder fazer a correção deles. Alguma pergunta que vocês queiram fazer a respeito de área e volume dessas figuras, que são as principais que nós trabalhamos dentro da área de construção? Não, tranquilo. Por mim, Professor. tranquilo. Oi. Também é normal transformar metro cúbico em litros, né? Em usina é usado bastante litros, não metro cúbico, né? Na verdade, em usina a gente usa metros cúbicos para pedir, né?
para pedir o concreto, né? Pelo menos até hoje eu nunca vi ninguém ligando na usina e falando, me vê 100 litros de concreto. Mas eu entendi quando você falou na água, né? Por exemplo, água a gente vê, vocês vão ver o traço aí de concreto com o Renan. Eu coloco a água em litros, né? Então, pegando esse gancho aí que o Elvis falou, dá para a gente fazer um exemplo até nos exercícios, que é uma relação que 1 metro cúbico, isso é uma relação, tá? Independente do que seja o material, é igual a 1000 litros. Aquelas caixas d'água antiga, né? Aquelas Brasilite, de 1 metro por 1 metro por 1 metro, caixa de 1000 litros, que tem 1 metro cúbico, 1 metro de largura, com 1 metro de comprimento, com 1 metro de altura, multiplicando os três, 1 metro cúbico. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Dá para fazermos dimensionamento de reservatórios de água dessa forma. Dimensionamento de quantidade dos reservatórios d'água dessa forma. Deixa eu só ligar a fonte aqui do notebook. Então temos essa relação que 1 metro cúbico igual 1000 litros. E quando vocês estiverem trabalhando com traço de concreto, vocês com certeza verão aí essa relação também. Certo? Que nem no caso, professor, em pré-moldados, né? Quando a gente está fazendo uma peça que é em fábrica, os superiores vão pedir concreto, eles tipo que nem aí deu 14,13 metros cúbicos. Eles pedem 14,130 mil litros. Quase nunca eles usam em metro cúbico. Em que momento esse? Eu não entendi, desculpa. Que nem a gente trabalha em fábrica, né? Então, Sim. nossas peças pré-moldadas, eles não usam a unidade de metro cúbico, é tudo litros. Entendi. Para fazer o preenchimento dos pré-moldados, é isso? Isso, aí eles estão fazendo uma peça, faltou 0,8 metro cúbico, eles não vão pedir 0,8, eles chegam lá e eu quero 800 litros. Legal. Beleza. Dentro da fábrica, né? A unidade então que vocês usam na fábrica. No canteiro de obras, sinceramente, eu nunca vi o pessoal pedindo dessa forma, tá? O pessoal vai fazer o quantitativo do que precisa e aí vai fazer essa solicitação, inclusive a nota, né, das concreteiras que chega em metro cúbico. Mas aí, nesse caso, é só ele converter ou ele precisa uma soma, alguma coisa? Não há necessidade aí. Só do exemplo aí que o Elvis falou, né? Se a pessoa ela tem mais facilidade de querer trabalhar com metro cúbico, ela acaba fazendo essa transformação. Mas se já é habitual da empresa trabalhar com litros, e para todo mundo estar tranquilo e os documentos da empresa interno é colocado em litros, não tem problema em deixar em litros. Sempre lembrando dessa relação, né? Que 1000 litros vale 1 metro cúbico. Então, se você recebe alguma coisa que esteja em metros cúbicos e quer saber em litros, você faz a conversão usando essa proporção. Se você recebe alguma coisa que está em litros e quer saber em metros cúbicos, você faz essa conversão para descobrir em metros cúbicos. Certo? Positivo. Professor, vai cair a chamada, quem está em 4 minutos para cair as chamadas em grupo. Já mostrou? Pô, o Google tá querendo faturar, né? Então vamos aproveitar o gancho aí da chamada do Google e eu vou botar um vídeo para que vocês assistam, um vídeo de fixação, que também vai falar a respeito de áreas. E aí quando voltarmos,
Deixa eu tirar isso, que eu não sei o que é isso que abriu aqui. Quando voltarmos, deixarei alguns exercícios propostos para que vocês façam e a gente corrija, tá bom? Beleza, professor. Deixa eu só pegar aqui o link do vídeo. Você vai mandar outro link para nós, né? Vou mandar agora aí no bate-papo, só um minuto. Esse que está abrindo na tela, mas eu vou mandar aí no bate-papo, aí vocês conseguem copiar e assistir, tranquilo. Chamando todas as amostradas. Olha, a nova base Serum Avon com ácido tiodepropiônico. Juliette. Pois é, Milionária. para participação especial na aula. Quebrar o gelo. Não estava programada a participação dela, hein? Eu vou mandar aqui no bate-papo o link. E aí a chamada caindo, que vai cair daqui a pouco, eu mando o link de outra chamada ao término desse vídeo, que tem mais ou menos uma meia hora. Aí eu chamo vocês. Lá por volta das 8h40, 8h45 eu chamo vocês, tá bom? Ok. Beleza, bom Vai vídeo mandar o aí. vídeo, eu já mando. Até mais. Positivo. Oh. Você já mandou, o senhor já mandou o vídeo ou vai mandar ainda o link? O link tá aí no bate-papo. Tá conseguindo ver? Não. Tá. É no Zap, professor? Não. Tô vendo já. Mandei aqui no bate-papo da chamada. Já posso acessar então. Pode Já sim. Tá no bate-papo da chamada aqui. Se vocês entram aí na parte aí que vocês conseguem bater papo, o link tá aí, tá? A chamada vai cair por conta da 1 hora. Aí eu chamo vocês, envio o novo link por volta das 8h40. Mas eu não consegui achar, quando o senhor voltar, eu não vou conseguir. Eu acho que tem muita gente perdendo. E aí depois eu jogo esse vídeo lá no canal do YouTube e na semana que vem já estará lá alimentado no ambiente virtual. Bom, primeiro aqui, né, uma sala simples, né, exercícios relativamente objetivos, né, mais para entendermos aí o conceito aí do que precisamos aí de cálculos envolvendo área, e aí depois aí no decorrer do semestre vamos aumentando aí esse grau de dificuldade. Então no primeiro falamos aí. Desliguem ele aí, por favor. Bom, primeiro aí falamos qual a área de uma sala que tem 5 metros de comprimento por 4 de largura. Então, é um retângulo. Douglas. Essa área de 5 vezes 4, 20 metros quadrados. Até aqui acredito que sem maiores problemas. Talvez no segundo tenha surgido um pouco de dúvida, mas é um exercício bem prático, inclusive quando pensamos em
trocar pisos de nossa casa, quando fazemos um orçamento para poder trocar piso, alguma coisa assim dessa natureza. Então eu tenho aí essa mesma sala, que tem 20 metros quadrados, e eu quero assentá-la, né? Quero preenchê-la, né, com pisos de 40 por 35 centímetros. A gente tem que se ater à unidade que foi colocada. Lembra que a gente falou lá atrás que um dos segredos é, se eu trabalho metro, começo com metro, termino com metro. Se eu começo centímetro, termino com centímetro. Se eu estou falando de metro linear e vou descobrir alguma coisa relacionada à área, vai virar metro quadrado. Alguma coisa relacionada a volume vai virar metro cúbico. Se eu tenho alguma coisa que tem em centímetros linear e quero saber relacionado à área, vai virar centímetro quadrado. Relacionado a volume, vai virar centímetro cúbico. Então, o grande segredo é manter as mesmas unidades ou manter seus múltiplos e submúltiplos. Esse é o segredo quando envolve cálculos relacionados à área e volume. Partindo desse pressuposto, então a gente tem que trabalhar com as informações aí que temos iniciais. A área da sala, já vimos lá do exercício anterior, 20 metros quadrados. E aí agora eu tenho que saber a área do piso, de um piso. Então, a área de um piso, porque eu sabendo a área da sala e sabendo a área de um piso, eu consigo saber a quantidade de pisos necessário para revestir essa sala. Então, a área de um piso, se a área da sala está em metros quadrados, eu tenho que saber a área do piso também em metros quadrados. Foi dado no exercício em centímetros. Então, 40 centímetros são 0,4 metros. Então, 0,4 vezes 0,35 para eu ter essa resposta também em metros quadrados. 0,4 vezes 0,35 igual 0,14 metros quadrados. Isso é a área de um piso. E aí entramos aqui numa questão que se chama proporção, regra de 3. Que vocês vão trabalhar muito com isso também na disciplina de tecnologia do concreto, quando vocês forem elaborar o traço do concreto. O que é um traço, né? Nada mais é do que uma receita. Imagine uma receita de bolo. Se você faz um bolo que tem lá a receita, 2 ovos, 1 kg de farinha, 200 gramas de margarina, enfim, segue aquela receita, o passo a passo, e efetua a realização desse bolo, a probabilidade de você errar é muito baixa. A mesma coisa na elaboração de um traço de concreto, que nada mais é do que uma proporção, que é isso que nós estamos fazendo aqui. A probabilidade de você errar é muito pequena. Então, como que funciona a proporção? Ela funciona por analogias. Então, como que funcionam essas analogias? De diversas formas. Vamos fazer uma aqui. Eu sei que uma peça do piso tem 0,14 metros quadrados. Então, quantas peças, essa vai ser minha incógnita, né? X peças, quantas peças eu vou precisar para revestir a sala toda? E a sala toda tem quanto? Tem 20 metros quadrados. 20, né? Saiu 29. 20. Muito bem.
Então eu cruzo isso, né? A regra de 3 nos fala isso, eu acabo cruzando. Então eu tenho essa proporção aqui. Uma peça, que é um piso, tem 0,14 metros quadrados. Então quantas peças eu vou precisar, x peças, que é a incógnita, para preencher 20 metros quadrados? Se eu cruzo isso, fica 0,14x igual 20, né? Eu multiplico, né? Quando eu falo cruzo, eu estou multiplicando. Eu estou multiplicando 1 por 20, que aí fica 20. E estou multiplicando x por 0,14. Então, 0,14x igual 20. Vira uma equação de primeiro grau. Substituindo, isolando o x, que é a quantidade de peças que vai me dar, ele está multiplicando pelo x, o 0,14, então o 0,14 passa para o outro lado, dividindo, fica 20 dividido por 0,14 igual 142,85. Para eu não ficar com um número quebrado de peças, é um número inteiro, 143 peças, ou seja, para revestir essa sala toda, é necessário 143 peças desse piso de 40 por 35 centímetros. Ô, professor. Oi. Eu já fiz direto, já dividi direto, não fiz a regra de 3. Em alguma ocasião isso pode trazer algum problema ou não? Não, nenhum, como eu falei anteriormente aqui. Existem várias formas de você pensar a questão da proporção. A única coisa, para efeitos de avaliação, o que eu preciso ver, eu não preciso ver essa passagem aqui que eu estou passando o cursor do mouse, mas eu preciso ver isso aqui. Eu preciso ver os cálculos que você fez. Se você só colocar lá, 143 peças. Não, aí não. Eu preciso ver o passo a passo que você fez. Beleza. É que eu fiz do mesmo jeito, professor. Só coloquei direto. Dividi o 20 por 0,14. Beleza, não tem problema. Eu preciso ver o que você fez. Se você colocar 20 dividido por 0,14, beleza, tranquilo. Se você pôr lá número de peças igual 20 dividido por 0,14, beleza. O que não pode é número de peças, 143. Ô, professor, bom, no enunciado você também não pediu, mas eu também coloquei os 10%. Sim, ok, sem problemas. Você está considerando perdas, certo? Uhum. Não pedi, mas você chegou num 143 e jogou mais 10%, certo? Isso. Sem problema, tranquilo. Bem colocado até. A gente sempre considera o número de perdas. Professor, só que se for seguir nesse raciocínio, o número de peça cai, né? Porque tem que considerar também o espaçamento entre os pisos, né? Por índice de dilatação. Mas aumenta. Esse espaçamento ele é desprezível, é muito pequeno. Você fala o espaçamento do rejunte, né? Isso. É muito pouco. E além de ser muito pouco, é um cálculo muito... Dá para você fazer, claro, mas é um cálculo que ele acaba se tornando desnecessário pela quantidade que você iria acabar diminuindo de peças. Seria muito pouco o número de peças que você acabaria diminuindo. E também tem um rodapé, né, professor? Sim, também. Bom, o que era o objetivo desse exercício? O objetivo desse exercício é a gente trabalhar de uma forma bem apurada esses cálculos de área. Tá? Pelo que eu vejo, todos estão aí bem inteirados aí, né? Então a gente pode ir subindo novos passos aí no decorrer das próximas semanas, até entrarmos no que realmente precisamos, né? Essas primeiras semanas elas são voltadas para essa revisão de alguns cálculos básicos de matemática e a gente vai entrar também em uns cálculos básicos de física. Por hoje é o que eu tinha para vocês. Tem mais alguma questão que vocês queiram fazer?
Ô, professor, Oi. eu trabalho nessa área aí, eu com a calculadora, nós não dá assim muito bem. Então, quando eu vou fazer um cálculo desse aí de quantidade de pisos, eu faço um gráfico, entendeu? Então, aí dá para mim chegar aonde eu quero. Aí o meu deu certo, entendeu?